6 brasileiros que são ídolos em clubes menores da Europa, lá do canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Você já deve conhecer vários brasileiros que são ídolos em grandes clubes europeus. A gente não precisa nem ficar falando aqui do Ronaldinho, do Kaká, entre outros. Porém, não só de elite vivem os brazucas. Portanto, no vídeo de hoje, a gente vai contar um pouquinho da história de brasileiros que se tornaram lendas em clubes um pouquinho menores da Europa. Abrimos a lista com a seguinte pergunta: você sabe quem é Edinaldo Batista Libânio? Nunca nem vi. Se soltar esse cara na cidade de Wolfsburg, na Alemanha, ele chama mais atenção do que a gigantesca fábrica de carros que tem por lá. Estamos falando, obviamente, do grafite, né? Tudo começou na temporada 2007 e 2008, quando o Grafa foi comprado pelo Wolfsburg, vindo do Le Mans, da França, já com títulos importantes na bagagem, né? Como Libertadores e Mundial que ele tinha pelo São Paulo. O centroavante chegou ali na Alemanha como homem-gol e foi exatamente isso que aconteceu. Afinal, em 4 temporadas, meteu 75 bolas na rede em 130 jogos. Bastante gol, tá doido. O topo do bolo foi na temporada 2008-2009, quando o Grafite fez história ao levar o Wolfsburg pro seu primeiro e único título de Bundesliga até hoje, né? Inclusive o artilheiro da competição com 28 gols em 25 partidas. Destaque total do time ali ao lado do Dzeko no ataque, outro que acabou virando lenda do Wolfsburg. E não foram só números, né? Também tiveram momentos mágicos, como por exemplo, o gol antológico que ele marcou contra o Bayern de Munique numa vitória dos Lobos por 5-1 naquela campanha. Devagarzinho a bola foi pro gol. Mais bonito da história do Wolfsburg. E segundo ele, renderia até o prêmio Puskás caso ele tivesse ido na premiação, mas ele não compareceu e disse que por isso não ganhou. Palavras dele, tá? Na época, o sucesso dos Lobos... Porque independente se o cara for ou não pra premiação, se ele tiver que ganhar, a FIFA de qualquer jeito vai dar o prêmio pra ele em algum momento e tal, depois. Então, acho que isso tem nada a ver, não. Acho que ele não ganhou mesmo, nem ia ganhar de qualquer jeito, mesmo se ele tivesse lá, entendeu? Deu ao Grafite uma vaga entre os convocados pra Copa do Mundo de 2010, uma convocação que foi muito polêmica, já que o Dunga foi muito contestado por não levar o Adriano Imperador pra Copa, mas tava jogando muita bola no Flamengo na época, né? Pra dar uma dimensão da idolatria que o Grafite tem por lá, no último jogo da temporada 2022-23, ele foi ao estádio e simplesmente foi aplaudido por todos os milhares de fãs presentes. Não é à toa, ele é considerado um dos maiores ídolos do clube e o quinto maior artilheiro de todos os tempos. Marcou a história no Facebook. Quem chegou a jogar com o Grafite no Wolfsburg foi o Diego Ribas, mas a gente não tá aqui pra falar da passagem dele pelos Lobos, e sim pelo Werder Bremen, que foi onde o Diego explodiu no futebol europeu. Contratado pelo Porto na temporada 2004-2005, o Diego foi pra Europa com moral depois de ser protagonista e campeão brasileiro com o Santos. Só que nos Dragões as coisas não aconteceram como ele gostaria, ele acabou sendo chutado do clube pelo técnico da época. Aí ele falou, ó, perdemos esse jogo e a partir de agora eu vou mudar o sistema, e mudando o sistema vai deixar de existir tua posição. Então você não vai jogar mais, pode ir embora, procurar outro clube e ir embora. Nossa! Aí querendo ainda se provar no jogou na cara europeu, dele sem dó, sem perdão o técnico. Pro Werder Bremen, que não era um time que ele sonhava jogar, mas era o que tinha na época à disposição. E lá ele começou voando, com pouco mais de um mês no clube, já tava indo tão bem que chegou a virar capa da tradicional revista Kicker, que dizia: Diego, o senhor da bola. Moral, lembrando que ele era muito jovenzinho, tá? Moral, ele tinha 21 anos, mas o ano de calouro dele na Bundesliga foi tão acima da média que mesmo sendo um cara que muitas vezes servia mais outros companheiros, como o lendário Klose que jogava com o Diego, ele foi eleito ao final da temporada o melhor jogador do campeonato, com 13 gols e 14 assistências na Bundesliga, recebendo elogio até mesmo do Kaiser Beckenbauer, amigo. E ele não se destacou só pelo desempenho individual. Lendário zagueiro Beckenbauer elogiou o Diego Ribas. O homem tava com moral nessa época então. Conseguiu levar um clube que é histórico na Alemanha, mas que na atualidade não tem aquela força pra ficar competindo por títulos, né? Aos patamares mais altos nas competições que disputou. Isso porque eles foram pra uma final de Copa da UEFA, por exemplo. E o Werder Bremen perdeu, mas com o agravante de que o Diego tava suspenso e não jogou a final. Eles chegaram a ser vice-campeões da Bundesliga. E mais, venceram a Copa da Alemanha na temporada 2008-2009, com o Diego dando assistência pro gol do título. E além disso também ganharam uma vez a extinta Copa da Liga Alemã. Foram 132 jogos e 54 gols marcados, sendo que um deles foi esse aí, considerado pelos torcedores como o gol mais bonito da história do Werder. E mais um detalhe, no ano de 2009, o Diego Ribas, jogando pelo Werder Bremen, ficou no top 30 da Bola de Ouro. Caraca, mano. Ele é considerado como uma lenda por lá e não faltam motivos, né? O próximo nome Quem diria que o Diego Ribas ia
ficar no top 30 da bola de ouro nessa época. Na moral, o homem tava voando então lá no Werder Bremen, acho que esse é o nome do time. Que é brasileiro, Cacau, se naturalizou alemão. nunca ouvi falar. Uma história de carreira bem curiosa, né? Ele foi dispensado da base do Palmeiras e não foi estrear profissionalmente até conseguir uma vaguinha num time da 5ª divisão alemã. O Cacau então passou a se destacar nas divisões inferiores da Alemanha e foi contratado pelo Nuremberg. De lá rumou ao Stuttgart. Esse time eu conheço, da Alemanha. O resto seria história. Ficou mais de 10 anos jogando no clube, mas o auge dele com certeza foi na temporada 2006-2007, quando conquistou a Bundesliga pelo clube com 18 gols na campanha, ao lado de diversos talentos que depois jogaram em grandes clubes como o Khedira e o Super Mário Gomes, né? Sendo o último título de primeiro escalão da equipe desde então. O Cacau ganhou tanta moral dentro do clube, ficou 10 anos lá, né? Ser visto como uma espécie de amuleto pros torcedores, né? Ele era um cara muito guerreiro, muito comprometido e que tinha boa finalização e boa velocidade, sendo também uma referência no vestiário pros outros jogadores. Mesmo brilhando na Alemanha, o Cacau acabou nunca sendo uma opção para a seleção brasileira, até porque naquela época tinha uma concorrência forte Luiz Fabiano, centroavança, tá? A gente tinha Luiz Fabiano, Fred, o próprio Adriano Imperador, né? E aí o Grafite, que a gente acabou de comentar. Então o Cacau viu as suas opções no Brasil limitadas e como ele estava na Alemanha há muito tempo, acabou obtendo a cidadania alemã e tendo a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 2010 pela Alemanha, onde ele inclusive meteu um golzinho contra a Austrália. Depois de mais de uma década de Stuttgart, ele foi jogar no Japão, só que aí ele decidiu encerrar sua carreira no clube alemão, só que indo jogar no Stuttgart 2, a equipe B dos caras, para ajudar os jovens do time a se manterem na 3ª divisão. E no final das contas se tornou lendário e um dos maiores nomes da história do clube, com 109 gols marcados. O cara certamente por lá é uma lenda. Da Alemanha a gente vai pra Espanha falar um pouco da idolatria do Diego Alves no Valência. O goleirão brasileiro passou 6 anos na cidade e acabou colecionando recordes e salvando o time do rebaixamento algumas vezes. Diego chegou no Valência em 2011 vindo do Almeria e por lá passou a se destacar com grandes defesas, né? Pela liderança dentro de campo e o seu fator principal, a soberania em pênaltis defendidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do Diego Alves em La Liga, né? Ele é só o goleiro com o maior número de pênaltis defendidos na história do Campeonato Espanhol e também o cara que tem o recorde de mais pênaltis defendidos em apenas uma temporada. Ele pegou 6 cobranças em 2016-17. No Valência foram 52 penais contra, com 25 defesas, quase metade. E olha que teve que defender pênaltis de Messi e CR7. E por falar no nosso querido Tuga, em 4 penais batidos pelo Robozão, o Diego pegou 3, amigo. O fato é que o Diego Alves é... Parou só um gol. O Cristiano Ronaldo conseguiu fazer no Diego Ribas no quesito de pênaltis. Na moral, o Diego Ribas ganhou 3 do homem. Até 2. Considerado um dos grandes goleiros da história de La Liga. E apesar de em 2017 ele já não tá mais numa fase tão boa e os torcedores começaram a pegar no pé dele, vaiar ele, aí ele acabou saindo, né? Ainda assim é um goleiro lendário por lá. E se quando o Diego Alves chegou na Espanha ele era mais desconhecido e tal, não dá pra dizer o mesmo do próximo nome da lista, que é o Bebeto, né? Ele se transferiu pro Deportivo La Coruña na temporada 92-93. Tá desconhecido hoje em dia. Um Campeonato Brasileiro, onde ele tinha sido artilheiro e também chegando na Europa com 3 taças do Brasileirão no currículo. A sua chegada teve todo um contexto, tá? Em 1991, o La Coruña volta pra elite espanhola depois de 18 anos e logo na temporada seguinte quase cai pra Série B mais uma vez. Só que era a chegada do Bebeto que a equipe tem uma virada de chave meio que no estilo Leicester, assim, e de um time que brigava pra não cair, acaba virando um time que tá brigando no topo da tabela. O La Coruña terminou o campeonato 92-93 em terceiro lugar, e foi pela primeira vez pra Copa da UEFA. De quebra, o Bebeto ficou com o prêmio de artilheiro de La Liga com 29 gols marcados, inclusive tentos importantes contra Real Madrid e Barcelona. A bebetomania tomava conta da cidade e ele não conseguia nem passear nas ruas de La Coruña sem ser parado pra dar um autógrafo ou pra dar uma entrevista, né? O cara tava com tanta moral naquela época que o Diego Armando Maradona, que tava jogando no Sevilha, disse que o Bebeto era o melhor estrangeiro do Campeonato Espanhol. Por supuesto, sí, está en primero na tabla, está como goleador. Que é isso, hein? Maradona elogiando o Bebeto, logo um brasileiro, hein? Ele sendo argentino. O Bebeto continuaria bem, mas algo aconteceu que chocou não só ele,
como os torcedores do La Coruña em geral. A última rodada do campeonato espanhol deixava o La Coruña com chance de ser campeão, bastava vencer o Valência e os caras levantariam a taça. O jogo estava empatado até os 45 minutos do segundo tempo, quando é apitado um pênalti pro La Coruña. Diz a lenda que o Bebeto tinha perdido pênaltis naquela temporada e por isso não era mais o batedor oficial, nem tava na lista de batedores. E aí quem foi pra bola foi o defensor Djukic. Ele perdeu a cobrança, o Deportivo empatou a partida e assim o Barcelona foi campeão nos critérios de desempate. Poxa. A redenção dos galegos veio na temporada seguinte, em 94 e 95, quando o Bebeto e o La Coruña foram campeões da Copa do Rei e também levaram a Supercopa da Espanha, vencendo as duas partidas contra o Real Madrid. Quando ele enfim sai do clube e vai assinar com o Flamengo, a sua partida de despedida tem as arquibancadas lotadas de torcedores ali emocionados, com faixas penduradas em homenagem ao atacante, incluindo uma que dizia o melhor jogador que passou pelo Deportivo. E pra finalizar, ele foi embora com chave de ouro, porque a última partida dele foi contra o Barcelona e o cara simplesmente meteu 2 gols. Com o sucesso de Bebeto e outros brasileiros na equipe, o La Coruña pegou gosto pela coisa e continuou contratando brazucas, né? Rivaldo, Djalminha, Luizão, mas o cara que realmente viraria ídolo depois dessa primeira geração, digamos assim, do Bebeto, seria o Djalminha. Sério, o jogo não tá bom lá. Palmeiras, o meia chegou na Galícia fazendo muito. Parou, galera. Se você tiver curioso de saber quem é o Djalminha aqui no canal, tem vídeo dos maiores momentos dele pelo La Coruña e pelos clubes a qual ele jogou. Pra vocês verem o tão bom que o Djalminha é. No quesito de drible, o cara era incrível. Vocês estão aqui, que tá aqui no canal, procura aí que vocês vão gostar. Então, é isso. Bora lá continuar. Muito barulho na temporada 97 e 98. Querendo testar o seu nível no futebol europeu, ele topou ir pra tempestade brasileira do La Coruña e já chegou com uma multa de 100 milhões de dólares. Porque o La Coruña estava traumatizado. Eles tinham perdido o Rivaldo pro Barcelona, justamente com o Barça pagando a multa rescisória. Portanto, quando contrataram o Djalma, falaram, não, vamos botar a multa lá em cima. Apostar no Djalminha deu muito certo pro Deportivo, né? Eles venceram mais uma Copa do Rei, inclusive contra o Real Madrid, caramba, no Bernabéu que e no loucura. ano do centenário dos merengues. Além disso, o Depor também levou pra casa 2 Supercopas da Espanha e finalmente foi campeão espanhol. Pela primeira vez na história. E passagem boa do Djalminha por lá, né? E falando do Real Madrid, talvez tenha sido o adversário favorito do Djalma lá na Espanha. Isso porque num estrondoso 5-2 que o La Coruña meteu pra cima do Real, o Djalminha marcou um golaço e ainda deu uma lambreta por cima da defesa, colocando que gol bonito no bolso. E por tudo isso que a gente disse, dá pra entender por que ele que drible bonito, na moral. Coruña, né? Teve um companheiro que deu aí uma baita entrevista falando sobre ele e disse que às vezes no treinamento o único jeito de parar o Djalminha era na porrada mesmo, senão você era humilhado, enquanto os torcedores fanáticos elegeram ele como o jogador mais espetacular da história, muito por esse estilo mágico que ele tinha de driblar, né? Essa coisa diferente que ele trazia pro jogo. Magia, pô, né? Sempre gosta de ver. Tem vários outros nomes que poderiam entrar na lista, tá? A gente quase colocou aqui o Zé Roberto no Leverkusen, por exemplo, ou o Denilson no Betis, que é o Denilson, que ele meio que flopou, mas ainda assim é idolatrado. É verdade. Outros exemplos vocês lembram? Deixa nos comentários e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, deixa um like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então, um grande abraço. Se eu tenho galera, o Denilson, ele é ídolo no Betis e no time lá da França, que não sei agora o nome do time lá da França, ou seja, ele é ídolo em 2 clubes diferentes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual outro brasileiro que é ídolo em um clube menor, que você tá lembrado aí, então deixa nos comentários sua opinião, deixa teu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui embaixo, é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!